Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 11º domingo do tempo comum, este tempo que, marcado pelo sinal da cor verde, recorda para nós que o tempo da ação da graça de Deus não é somente no Advento, na Quaresma, na Páscoa ou no tempo do Natal, mas o tempo da ação, da atuação da graça de Deus em nossa vida é em toda a cotidianidade de nossa existência. Por isso o tempo comum, muitas vezes chamado tempo ordinário, ou seja, aquele tempo que faz parte do comum de todo dia. Nos recorda a presença de Deus no nosso dia a dia, na nossa cotidianidade. A primeira leitura que ouvimos, retirada do livro do Êxodo, nos narra que Moisés, caminhando à frente do povo, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. E aí o povo armou suas tendas de frente da montanha. Naquela montanha também é o lugar da manifestação de Deus a Moisés, é o local onde Deus concede a Moisés as tábuas da lei, orienta como deve ser o decálogo, os 10 mandamentos. É o lugar do encontro de Moisés com Deus. Moisés é o porta-voz, é um intermédio. Moisés age em relação ao povo mais do que profeta, como um sacerdote. De fato, a liturgia de hoje fala muito sobre este sacerdócio, e fala sobre o ministério enquanto ministério, e fala sobre a vocação. Nós, como povo de Deus, somos chamados a sermos seus filhos e filhas através do batismo. E na antiga aliança, Deus ordena que Moisés fale ao povo: viste o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Vemos o movimento constante de Deus de sempre procurar atrair o povo a si, atrair o seu povo para si. Continua o Senhor: portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus, na história da salvação, especialmente na antiga aliança, continuamente estabelece uma aliança com Israel. Esta aliança começa antes mesmo de existir o Israel como povo, e antes mesmo de existir Jacó. Jacó é que passará a se chamar Israel após a sua luta com Deus, e tendo recebido aquele nome, será pai de 12 filhos, e estes 12 filhos darão nomes às 12 tribos de Israel. Mas a aliança que Deus faz com o povo é anterior ao próprio nome de Israel. Deus estabelece aliança com Abraão, com Isaque, e manifesta o desejo que o Senhor tem de recolher o seu povo, de abraçar o seu povo, de fazer com que o povo se encontre em torno de Deus. E percebam o que Deus promete, que se ouvirdes a minha palavra, se fordes fiéis aos meus mandamentos, eu vos farei porção escolhida. A aliança de Deus primeiro se dirige a um povo específico, mas esta aliança será alargada, será expandida por meio do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, quando a nova aliança será estabelecida, e a amizade de Deus já não se dirige mais a um único povo, mas a todos os povos. De toda forma, o Senhor diz e promete que, se seguirmos a sua palavra, que se formos fiéis aos seus mandamentos, nós seremos para Deus um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso nos recorda a teologia do sacerdócio. Na igreja, na doutrina, existem duas visões sobre o sacerdócio. Uma que versa sobre
o sacerdócio, no seu sentido vertical, hierárquico, o sacerdócio ministerial, que é conferido aos presbíteros e episcopos, isto é, aos padres e bispos, e é o próprio sacerdócio ministerial, que nós encontramos fundamento no Evangelho, inclusive o Evangelho de hoje também. Mas há também uma outra compreensão sobre o sacerdócio no seu sentido horizontal, o sacerdócio comum dos fiéis. E como se faz para fazer parte deste sacerdócio comum dos fiéis? Participamos do sacerdócio comum dos fiéis através do nosso batismo. Todo fiel batizado é chamado a ser sacerdote, profeta e rei. E é o batismo que nos qualifica como filhos e filhas de Deus. Não é somente querer ser filho de Deus, mas receber o batismo. Não todo e qualquer batismo que se encontra a cada esquina. Não, um único e verdadeiro batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dentro do contexto da tradição que recebemos dos apóstolos, nós somos chamados a sermos um reino de sacerdotes, um povo santo. Um pai de família, eu falava do sacerdócio comum dos fiéis. Um pai de família é sacerdote em sua casa. A mãe de família, de certa forma, também é sacerdote em sua casa, na educação dos filhos, na administração da casa. Nós somos chamados a nos colocarmos como Moisés, como intercessor. O trabalho que nós enfrentamos no nosso dia a dia, o patrão que é um pouco duro, enfrentamos por causa de algum motivo. Muitas vezes é porque amamos alguém, porque temos alguém para defender, alguém que temos que sustentar. Ou seja, é por amor do outro que nós damos sentido e significado às coisas mais comuns da nossa vida. E o que faz um sacerdote? O sacerdote é aquele que oferece orações, preces, súplicas. É aquele que oferece um ofertório, um sacrifício. O sacerdote, dentro da esfera da liturgia, é aquele que apresenta as orações do povo a Deus. Por isso dizemos, oremos. E se chama oração coleta porque é a oração que recolhe as intenções da comunidade. Em nome da comunidade, fala o sacerdote diante de Deus. De toda forma, todo cristão batizado, naturalmente, deve se sentir na qualidade de chamado a exercer um sacerdócio, a exercer um sacrifício de amor. No evangelho que nós ouvimos, retirado do evangelho de Mateus, que é um evangelho direcionado aos cristãos convertidos do judaísmo, ele fala que Jesus, vendo as multidões, se compadeceu delas, porque elas estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Percebam que, tal como Deus olha para o povo na antiga aliança, Jesus olha para as multidões e as vê sem pastor, sem uma orientação. Deus, para libertar o seu povo da escravidão do Egito, chamou um profeta, chamou a Moisés. E Moisés será o grande intercessor em favor do povo e, ao mesmo tempo, o intermediário entre Deus e o povo. Jesus olhará as multidões, as verá cansadas, abatidas. Mais do que nunca, hoje, nós vivemos uma sociedade cansada. Existe um filósofo chamado Byung-Chul Han, se eu não me engano, coreano, que fala da sociedade do cansaço. Nós, frutos da sociedade, da alta produtividade, do quanto mais se produz, mais se ganha, hoje nos encontramos cansados.
E o cansaço também gera muitas vezes desorientação. Nós vemos na sociedade, no mundo aí fora, que muitas vezes a sociedade parece caminhar sem rumo. Não temos rumo na política, não temos rumo na economia, não temos rumo na segurança social. Existe muita violência, existe ainda muita pobreza. E há inclusive uma confusão espiritual. Não sabemos onde está a verdade, não sabemos onde encontrá-la. E ao mesmo tempo, vemos uma multiplicação de vozes que falam e ninguém sabe do que falam. Jesus também olha para nós cansados. Jesus também olha para nós abatidos, seja pelas realidades exteriores, seja pelas nossas próprias realidades interiores. E o que Jesus faz? Nós somos como ovelhas sem pastor. Muitas vezes Deus é apresentado na Bíblia como pastor de Israel, pastor do povo, do seu povo. E o que Jesus faz? Ele diz aos seus discípulos: a messe é grande e os trabalhadores são poucos. A roça é grande, mas tem pouca gente para trabalhar. E Jesus exorta: pedi ao dono da messe, pedi ao dono, pedi a Deus, que envie trabalhadores para a sua colheita. Ele, vendo que o povo está como ovelha sem pastor, o que ele decide? Ele institui o ministério dos apóstolos. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade, para expulsar os espíritos maus e para curar. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Judas Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Percebam que o primeiro nome denota a primazia de Pedro, até mesmo na listagem dos apóstolos, e vê que o último nome é de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, portanto se tornou uma persona não grata. Nós vemos que Jesus institui um grupo especial que será o núcleo da sua evangelização, que será o núcleo da missão, e ele os chamará apóstolos. Eles são apóstolos, que significa enviados. Quando Jesus olha as multidões, o termo grego utilizado, que nós traduzimos como compadeceu-se, tem muito mais o sentido de comoção. Jesus, ao olhar o povo sem pastor, ele se comove e ele sente um desejo imenso de apacentar o povo. E para que apacente o povo, ele institui os apóstolos. Nós vemos, às vezes, que muito se exige dos nossos sacerdotes. Geralmente, todo sacerdote, como todo ser humano, possui as suas limitações, possui as suas virtudes, mas muitas vezes nós achamos que é sempre pouco. Exigimos muito dos nossos sacerdotes. Hoje em dia, há até quem se julgue mais digno do que os sacerdotes, por puro julgamento humano. Cada qual, fiel batizado, deve saber como conduzir, discernir a sua vida, ser condizente com o Evangelho, com a sua fé. Mas olhemos para os apóstolos. Ainda que os apóstolos não fossem pessoas da alta sociedade, não fossem pessoas de posses, não fossem as pessoas mais perfeitas, Jesus as escolheu a dedo. E nós não podemos fazer juízo sobre a vontade de Deus nesse sentido. Pedro será o primeiro dos apóstolos, mas
cairá na fraqueza de negar a Jesus. Tiago e André disputarão em algum momento quem é o principal, o mais importante dos apóstolos. Mateus vem de um passado de pecador, como cobrador de impostos. Tomé chegará um momento a duvidar da ressurreição de Jesus. E Judas, que Jesus mesmo escolheu, será o seu traidor. Mas Jesus os escolheu com seu próprio dedo. Jesus os quis de todo o coração. Ainda que não fossem os homens mais perfeitos para conduzir e portar o Evangelho, foi estes homens que Jesus chamou. E a graça de Deus vai atuando na vida destes homens, vai transformando estes homens pouco letrados nas colunas e fundamentos da nossa fé, os 12 apóstolos. E o que eles farão? Qual é a missão destes homens? É portar a cura, é portar o perdão, é portar a misericórdia, a graça de Deus, e mais do que isto, é portar o Evangelho. Jesus dá um mandato a estes 12, enviou-os com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece-se contrastar esse mandato de Jesus com aquele do final do Evangelho de Mateus: ide pelo mundo inteiro, a todos pregai o Evangelho. Mas São Jerônimo explica que este primeiro mandato Jesus dá antes de sua ressurreição, enquanto que o ide a todos os povos é dado após a ressurreição de Jesus. E naquele momento, considerando que os judeus tratavam os pagãos e os samaritanos como populações impuras, Jesus quis preservar os seus apóstolos de que a sua pregação fosse deslegitimada pelos judeus. De modo que quando eles chegassem numa casa, os judeus não poderiam dizer que eles eram impuros. Jesus quis preservá-los neste primeiro momento. Mas Jesus não exclui da salvação os pagãos e os samaritanos. Pelo contrário, ao menos 3 vezes Jesus encontrará os samaritanos, como é o caso da mulher à beira do poço de Jacó, a viúva de Sicar. E é em Jesus Cristo, no mistério pascal de Cristo, de sua paixão, morte e ressurreição, que a aliança de Deus será renovada, estabelecida, não somente para a salvação de um povo, mas para que todos os povos sejam batizados e salvos na sua cruz. Em vosso caminho anunciai de Jesus: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Estes homens são portadores da graça de Deus. Estes homens portam a cura. Estes homens ressuscitam os mortos. Estes homens purificam os leprosos. Eles expulsam o espírito do mal e dão de graça aquilo que receberam de graça, a graça de Deus. Portanto, nós hoje somos chamados a seguir na esteira destes homens. Nossa fé é apostólica. Recebemos deles o depósito da fé confiado por nosso Senhor Jesus Cristo. É por estarmos ligados espiritualmente a estes homens que a nossa fé hoje deve ser um contínuo testemunho, uma contínua vivência do amor de Deus, da graça de Deus em nossa vida. E esta graça deve ser tão grande, tão grandemente vivenciada, de tal forma que ela possa ser transmitida a todos os nossos irmãos e irmãs. Peçamos a Jesus a graça de sermos despojados, de sermos desprendidos daqueles pesos que nos impedem de chegarmos ao reino dos céus, a fim de que nesta vida possamos viver testemunhando a misericórdia de Deus para conosco
e a esperança da glória futura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.